Podcast Rural. E hoje o Paracatu Rural aqui no Podcast Rural recebe Rovena Betina Petrol, presidente da Irriganor, Associação de Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, também produtora rural e formada na área também, ou seja, tem muito conhecimento, tem muita experiência e vai falar com a gente hoje diversos assuntos de importância, tanto para a população da zona rural quanto a população na zona urbana. Então, fique atento ao programa de hoje, tem muita informação importante. Bom dia, Rovena, bem-vinda mais uma vez ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis, obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes do Paracatu Rural. Dona Rovena, hoje a gente vai dividir aqui a nossa prosa em 4 partes, sendo que nesta primeira parte eu gostaria de falar com a senhora sobre um acontecimento que tem em Paracatu agora no final do mês, né? No dia 30 próximo, se eu não me engano, deve dar na sexta-feira ou quinta-feira de semana que vem, eu vou até conferir aqui direitinho, mas é onde a gente está recebendo aqui em Paracatu uma comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que vem aqui para uma audiência pública. Nessa audiência pública, quais são os principais assuntos que serão abordados, dona Rovena? Os principais assuntos que serão abordados serão a questão dos problemas de falta de energia e falta de distribuição de energia na zona rural de Paracatu, e também nós vamos ter um momento para falar publicamente das dificuldades que os produtores rurais têm com relação à questão ambiental, as dificuldades junto a órgãos ambientais, junto à fiscalização, e é um momento também que o pessoal dos órgãos e da fiscalização vai ter esse corpo a corpo, né? Entendi. Os dois lados precisam falar, porque muitas vezes o produtor rural ele reclama das questões ambientais, mas muitas vezes não é problema do órgão ambiental. Às vezes é o consultor ambiental dele que entra com processo com falta de informações completas, né? Então trava lá no órgão. E por outro lado também, às vezes, né, o órgão ele tem morosidade. Então esse vai ser o momento em que os parlamentares, né, liderados pela nossa deputada Marli Ribeiro, vão estar aqui escutando tanto um lado da história como o outro, que a história sempre tem que ser contada com dois lados. Duas verdades e a gente descobrir qual é o meio termo dessas duas verdades. Dona Rovena, eu estive em Coromandel essa semana e lá eu recebi o secretário, que seria aqui em Paracatu o secretário de Agropecuária. Ela é gestor de agronegócios e meio ambiente. É uma pasta conjunta nesses dois temas. E ele me relatou que hoje a Prefeitura de Coromandel realiza, através da Secretaria, a questão das licenças ambientais, né, que agiliza muito, ou seja, eles são representantes do governo do estado nesse ponto para que possa agilizar. Ele até me relatou: Francis, a gente não muda nada do que está escrito na legislação, a gente apenas dá a celeridade que o processo precisa. Ele falou que, por exemplo, reduz aí para 10% o tempo para poder resolver uma questão ambiental, seja ela na zona rural ou urbana. A senhora acha que esse ponto seria algo que ajudaria muito caso a gente tivesse aqui no nosso município a representação municipal do órgão fiscalizador e licenciador de licenças ambientais como um todo? Olha, é uma ideia interessante, né? Só que eu quero comentar aqui que um dos grandes problemas de qualquer órgão, seja municipal ou estadual, que for dar as licenças, é que a pressão no agronegócio aqui ela está muito grande. Nós somos a maior área irrigada por aspersão do Brasil e temos também as principais bacias de conflito aqui. Sim. Então, como existe essa o agro é grande aqui, então eu acredito que mesmo o braço municipal ele teria mais agilidade, com certeza, mas não na velocidade que todos os produtores rurais gostariam, né? Porque alguns processos de licenciamento ambiental eles são morosos mesmo. Sim. Porque exigem
que o empreendedor se adeque, né? Se a gente olhar num horizonte para trás, há 15 anos atrás, a gente acharia um absurdo fazer coleta seletiva de lixo em fazendas e ainda ter que entregar o lixo no lugar de reciclagem. E hoje isso é pacificado. Aqueles produtores que ainda não entraram nessa legalidade, eles precisam se adequar. Então, às vezes, o processo de análise é uma morosidade. Agora, o processo de adequação da propriedade rural, às vezes, é o que mais atrasa o licenciamento. Entendi. E essa questão que a senhora falou aí sobre, por exemplo, a coleta seletiva na zona rural, ela tem que ser feita por grandes produtores, seja agricultor, pecuarista, pequenos, médios também, agricultor familiar e, inclusive, quem tem apenas um rancho lá na beira do rio também tem que ter esse cuidado, porque essas pessoas estão justamente na fábrica de água que nós aqui na cidade temos, seja por exemplo, na região de Santa Isabel, que a gente tem a coleta direta, ou em outras bacias, subbacias hidrográficas, que também contribuem para o sistema hídrico do Brasil. Toda a água aqui da nossa região vai cair lá no mar através do Rio São Francisco. Enfim, acontece esse processo e a responsabilidade ambiental não é apenas do produtor rural irrigante, que tem seus 100, 200, 1.000 hectares, que seja. Eu estou só dando um número de chute aqui. Quem tem um meio hectare na beira do rio tem essa mesma responsabilidade. Às vezes só não é tão cobrado quanto um grande, né, dona Rovena? O senhor falou uma grande verdade, né? Aqui em Paracatu e na maioria dos municípios do nosso entorno, o maior problema de degradação ambiental não está na zona rural, mas sim está no entorno das cidades, com relação a esses chacreamentos que são feitos sem o devido licenciamento. Recentemente, né, a promotoria inundou a cidade com cartazes, né, dizendo que chacreamento irregular é crime. É crime para quem vende, para quem compra. Então, a legislação de Paracatu, ela só permite o fracionamento de áreas rurais em 3 hectares. Então, se você estiver comprando um terreno de menos de 3 hectares, você está comprando uma coisa que é irregular. E dos 52 assentamentos irregulares em Paracatu, nós só temos, até um ano atrás, só tinha um licenciado. Então, assim, quero falar que eu não sou contra achacreamento de zona rural, mas ele precisa ser feito de acordo com os critérios da lei. Sim. Porque você falou essa questão mesmo. E lá no Santa Isabel, os pequenos produtores, eles pedem, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque chega na segunda de manhã, as nossas fazendas estão cheias de lixo na porta da nossa casa, que o pessoal em final de semana não quer deixar o lixo na sua propriedade, deixa ele no meio da outra propriedade, na estrada. E na zona rural não existe coleta de lixo. Sim, é verdade. Dona Rovena, uma outra preocupação que também será abordado nessa audiência do dia 30 é o problema de energia elétrica que todo o estado de Minas Gerais tem enfrentado. Mas a nossa região, como é uma região que está em constante crescimento, tanto da zona urbana quanto da zona rural, Paracatu, o censo fala que tem 90 e poucos mil, mas a gente acha que aqui deve ter mais de 110, e olhe lá se não tiver mais que isso. É muito mais que isso. Agora, é um problema que, num calorão desse, está todo mundo ligando o ar-condicionado em casa. Se não, coloca uns 3, 4 ventiladores. Água gelada o tempo inteiro na geladeira, então toda hora está abrindo a porta da geladeira. Isso aí aumenta o consumo de energia na residência. São centenas, milhares de residências em Paracatu, na zona urbana. Na zona rural, com calor desse, quem tem água reservada precisa usar o seu pivô numa época que não precisaria, que é agora que tem aí seria um período de chuva, né? Que o irrigante usa a irrigação nesse período agora, de fim de ano e início de ano, só em alguns poucos períodos para poder atender a necessidade hídrica da planta, para poder continuar produzindo, crescendo, enfim. E aí a gente está nesse processo que, além de estar com a água reduzida, não tem chuva e o calor excessivo.
o sistema energético não está aguentando. A gente ontem, inclusive, dona Rovena, eu quero relatar para a senhora, ontem, no programa de ontem, nós ficamos parados vários minutos aqui na rádio, porque deu um pique de energia e desligou todos os equipamentos. Nós ficamos aqui fora do ar, entre aspas, mesmo tendo o sinal lá na torre, aqui na zona urbana nós tivemos esse problema. Eu, inclusive, estava escutando o programa lá na fazenda e não sabia que era por falta de energia. Falta de energia elétrica. Quer dizer, afeta a vida de todo mundo. O que acontece? A gente sabe que Minas Gerais é um estado muito próspero, em termos de agricultura, de mineração, então, de comércio, de turismo. Sim. Então se sabe, né, desde lá de trás que a CEMIG, como uma empresa mista, né, público-privada, ela precisaria fazer aportes de financiamentos na nossa região muito maiores. Então, o gargalo de energia elétrica, a gente acha que Paracatu é ruim, mas se a gente for a João Pinheiro, é pior ainda. Misericórdia. Nós tivemos essa mesma audiência pública primeiro em João Pinheiro, há 1 mês e meio atrás, e assim lá os relatos são de pessoas que ficam 6, 7 dias sem energia. Aqui em alguns pontos na zona rural isso também acontece. Então a CEMIG, ela fez uma explanação dos investimentos dela no Noroeste. E aqui na nossa região, segundo informação repassada pelo superior lá da CEMIG, ele disse que na nossa região tem 147 obras da CEMIG que estão com atraso de cronograma de entrega. Então, assim, a CEMIG sabe do problema, mas também existe a questão de profissionais, né? Eu acho que todos veem a quantidade de pessoas de fora de Paracatu que hoje estão morando aqui, porque Paracatu não tem mão de obra suficiente para atender toda essa questão de ampliação de rede. Assim, a gente vê aqui no centro da cidade, a maioria das casas elas estão sendo ocupadas por pessoas de outras regiões do Brasil que vêm aqui para trabalhar nas obras da CEMIG. Sim. E, inclusive, não é uma mão de obra qualquer, ela tem que ser especializada, né? Técnica. Mas isso também não justifica, né? Porque, conforme colocado lá em João Pinheiro, a CEMIG teve um lucro de 4 bilhões o ano passado. Então, assim, né, a gente quer chamar os entes da CEMIG para dizer, poxa, vocês lucraram 4 bilhões e vocês não têm energia decente para entregar para a gente. Ali na região do Entre Ribeiro, que tem aquela concentração de pivôs, nessa época você liga um pivô, desliga o outro, liga o segundo pivô, desliga o do vizinho. Então das 8 da noite até as 11, a instabilidade da energia ela é recorrente nos últimos 10 anos. Sim, sim. Inclusive, aconteceu uma reunião recentemente para falar tanto da questão do compartilhamento hídrico, né, que precisa estar o pessoal ligando ali os pivôs, quanto também a questão da energia. Foi os 2 tópicos citados na última reunião que eu pude participar e que é uma preocupação que eles estão tendo. Falar, olha, vamos dividir aí, vamos compartilhar mais ainda, tanto a água quanto a energia, porque não aguenta. É como se a gente tem uma casa, a casa nossa que está com um sistema antigo de fiação, de disjuntores, como é o caso da CEMIG em relação ao Estado, e aí se você liga o chuveiro e liga o ferro para passar roupa, um dos dois vai cair, a chave vai desligar. Isso está acontecendo. A gente está tendo esses piques de energia, esses períodos de minutos, horas, dias de falta de energia, porque não foi investido. E não é algo de agora, é algo de 10, 15, até quase 20 anos atrás que deveria ter sido feito um investimento, toda a manutenção no sistema, e que não foi feito. E a Assembleia de Minas está com os representantes que a gente elegeu, inclusive tem deputada, que é a Marli, que está aqui, tem outra lá de Patos de Minas também que está ali, ou seja, deputados da região que têm a obrigação de estar aqui para ouvir a gente, e é nessa audiência pública que a gente vai ter a voz para poder levar para eles. E na minha opinião particular, eu acredito que não só Minas Gerais, mas todo o Brasil, essas empresas estatais ou de participação do Estado, o Estado deveria sair fora e deixar a competição pública. Isso aconteceu há décadas atrás com o sistema de telefonia. Hoje, como que é a telefonia?
muito democrática e popular. A gente quer também, e de qualidade, a gente também quer uma energia popular, barata, de qualidade, para todo mundo, zona urbana e zona rural. O governador Zema, a bandeira da primeira campanha dele de eleição era a privatização da CEMIG. Eu realmente acho que a iniciativa privada ela tem mais competência, porém, se nós olharmos em Goiás, a empresa de energia elétrica lá, que se não me engano é a Enel, lá eles privatizaram e ficou pior. Então, assim, eu não tenho competência para falar se é melhor privatizar ou não. Entendi. Né? Essa aí teria que ser para um especialista, ou também fazer essa privatização com critérios muito rígidos. Entendi. Por quê? Vou falar do nosso caso, do meu caso na nossa empresa. Nós pagamos 2 ampliações de pontos de energia, para instalar mais um pivô e para fazer uma ampliação da unidade de silos. Uma das obras ela foi entregue com quase um ano de atraso, 10 meses de atraso. E a outra não foi entregue ainda. E o empreendedor ele faz investimentos. Para que a CEMIG faça uma subestação nova, ela pega aquelas pessoas que vão se beneficiar e ela cobra um valor antecipado. Então, por exemplo, nessas 2 obras nós aportamos quase R$500 mil. Então tem contratos que têm prazo de entrega, e esses prazos de entrega não estão sendo cumpridos pela CEMIG, conforme um dos diretores lá falou, que na nossa região tem 147 obras com cronograma atrasado. Entendi. Isso é grave, por quê? Porque é contrato não cumprido. Sim. E você, ouvinte do Paracatu Rural, seja produtor rural, seja um empresário urbano, é necessário sua participação nessa reunião que vai acontecer, nessa audiência pública, no dia 30, semana que vem, tá? Lá na Câmara Municipal dos Vereadores. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Nossa comunicação desempenha um papel significativo em nossas vidas e relacionamentos. O que dizemos e como dizemos pode ter um impacto profundo, seja para o bem ou para o mal. A impulsividade nas palavras frequentemente leva a conflitos e mal-entendidos, enquanto uma comunicação sábia e considerada fortalece os laços interpessoais e promove a compreensão. A paciência também é uma virtude crucial. Ouvir atentamente, antes de falar, nos permite compreender as perspectivas dos outros e evitar respostas precipitadas. A paciência na comunicação é um sinal de respeito pelos pensamentos e sentimentos alheios, criando um ambiente propício para relacionamentos saudáveis e construtivos. Além disso, a diligência e o trabalho árduo são elementos essenciais para alcançar o sucesso. A preguiça e também a negligência podem levar à escassez e à falta de resultados, enquanto o esforço consistente e a dedicação produzem frutos abundantes. A perseverança e o comprometimento são caminhos para uma vida de realizações e prosperidade. Essa reflexão nos desafia a sermos conscientes de nossas palavras, a praticar a paciência na comunicação e a adotar a diligência em nossas ações. Valorizar a comunicação sábia e a escuta atenta contribui para relacionamentos mais harmoniosos. Ao mesmo tempo, o esforço contínuo e a dedicação nos leva a alcançar nossos objetivos e a colher recompensas abundantes. Esses princípios não apenas melhoram nossa vida, mas também influenciam positivamente aqueles ao nosso redor.
Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.